Bom dia, companheiros. Bom dia, mas estamos de volta com reunião de pauta hoje, dia 27 de agosto, sexta-feira, né? Temos aí diversas notícias, particularmente sobre a questão da mobilização para o 7 de setembro. Nós já vamos entrar nisso daí. Queria primeiramente deixar um recado para quem nos acompanha, para quem nos assiste agora, que é compartilhar o nosso vídeo em todas as suas redes sociais, deixar sua curtida, né? Seu apoio aí ao vídeo no YouTube e também deixar a sua contribuição com o super chat ou então um super sticker da forma que você preferir. Lembrando também que você pode compartilhar todo mês com a Causa Operária TV, tornando-se membro do nosso canal, né? Nós temos diversos planos de membro e você pode escolher um que se encaixa melhor no seu bolso, na sua situação, né? Queria desejar bom dia para os meus colegas aí, bom dia para a companheira Marília Garcia. Bom dia, Chico, bom dia a todo mundo que está assistindo aqui o Reunião de Pauta, e bom dia, Uriel, que é o nosso outro apresentador aqui do Reunião de Pauta. Bom dia, companheiros. Lembre-se de divulgar o programa, de participar ativamente no chat, contribuir com a imprensa revolucionária. Um bom dia aí para todo mundo que está assistindo e um bom dia para o Márcio, lá da Bahia. É isso aí. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui nessa sexta-feira trazendo os principais acontecimentos, né? Desse início de manhã, finalzinho da semana. Como o pessoal disse, né? Colabore conosco financeiramente e também divulgue, né? Compartilhe com os amigos, com os familiares. Será muito importante para o nosso crescimento e você vai estar ajudando a nossa revolução. Ô, Márcio, deixa eu falar. Vamos começar comentando essa questão da Coronavac, né? Temos estudos novos aí que mostram que a sua efetividade em maiores de 90 anos de idade é de apenas 35%. Você chegou a ver isso daí? Cheguei sim. É uma coisa que a gente vem falando aqui há muito tempo sobre essa vacina aí do Dória, né? E há toda uma campanha aí, uma polêmica se o pessoal deve ser obrigado ou não a ser vacinado, né? E agora vem os estudos mostrando mais uma vez, né, que a eficiência dela é limitada, né? Pelos números aí, a cada 1.000 pessoas que morrem, dos idosos, 345 pessoas, elas foram vacinadas com 2 doses pelo Coronavac. Você vê, a vacina é ineficiente. Além de, você vê, o pessoal demorou muito para vacinar. Quando começou a vacinar, começou pelos idosos. Aí a maioria dos idosos, entre aspas, já foram vacinados. E agora você vem com esse banho de água fria mostrando a ineficiência da vacina e a quantidade de pessoas que estão morrendo, mesmo tendo tomado a segunda dose. A gente tem casos aqui de pessoas próximas, né, idosas, né? Na família da gente tem pessoas idosas que foram vacinadas 2 vezes e chegou e pegou o coronavírus, né? Por sorte, não chegou a morrer, alguma dessas pessoas mais próximas. Só que o dado é catastrófico, né? E você vê que, nesse momento, tudo está aberto, tudo está liberado, né? Nada foi fechado de fato, né? Houve apenas uma campanha contra os trabalhadores. Mas os metrôs, os ônibus continuam do mesmo jeito. E aquilo que o governo deveria fazer, nada é feito. E agora vem essa notícia aí, terrível, de que mesmo vacinado 2 vezes, as pessoas poderão pegar coronavírus e morrer, né? É isso daí, né? E a gente tem essa campanha esquisita da direita contra o tal sommelier de vacina, né? Que a gente já falou aqui. Mas tendo uma vacina com eficiência tão baixa, nada mais natural que as pessoas queiram escolher aí qual vacina que elas vão tomar, né? E de preferência que não seja a vacina que pode ser que elas morram mesmo tendo tomado ela, né? Uma coisa que assim, é assustadora de se ver, essa questão da vacina, é que não simplesmente eles estão reabrindo tudo e ponto. Né? Isso, na verdade, significa que eles estão forçando, obrigando todos os trabalhadores a saírem às ruas, a pegarem transportes lotados, a irem para os meios de trabalho, e muitos desses, se não a maioria em São Paulo, tomou Coronavac. O pessoal está correndo risco de vida agora indo para o trabalho. E se a pessoa se recusa a ir para o trabalho ou a tomar a própria Coronavac, a pessoa ela é demitida, ela é perseguida, ela é dada como um bolsonarista, né?
sendo que é simplesmente um anseio popular da população. É um negócio criminoso, inclusive, que está acontecendo. É uma medida claramente, assim, cristalina de genocida mesmo. Não, e só para pegar uns dados dos estudos, né, da pesquisa, a Coronavac, eles compararam a Coronavac com a outra vacina feita aqui no Brasil, que é a AstraZeneca, né? A Coronavac confere 35,4% de eficácia contra as mortes por coronavírus aí na faixa etária acima dos 90 anos, né? Enquanto a AstraZeneca confere aí 70,5% de eficácia nesse caso aí. Então, mostrando que existe uma diferença muito grande, né? Uma diferença muito grande entre uma vacina e outra, né? De eficácia. Bom, deixa eu já dar um bom dia aqui para os companheiros que nos acompanham. O Sou Eu mandou um super sticker. Muito obrigado pelo super sticker, pela contribuição. Faça como companheiro e mande também a sua contribuição. Companheiro Stefânia Robustelli tá por aqui. Bom dia. Companheiro Daúde, bom dia. Companheira Silvia Mirro, né? O pessoal vai entrando, vai deixando suas mensagens no chat e a gente vai interagindo aí com o pessoal, né? Queria já para esse próximo tema, se possível aí, chamar a vinheta do Momento Pig, né? Que é sobre isso que será o próximo tema, sobre a questão, será um Momento Pig aí para a gente comentar. Um minutinho, já vai chegar a vinheta, né? Enquanto isso, vamos esperar um pouquinho, vamos lembrar aí de compartilhar em todos os lugares os vídeos, de colocar em todas as redes sociais. Tá pronta a vinheta? Beleza, vamos ver então. Aí, Momento Pig aqui. Hoje a gente vai comentar, né, o editorial do Estadão, né, no editorial do Estadão, cujo título é A Reação dos Adultos, tem toda uma questão aí tratando sobre uma polêmica, uma suposta polêmica do comandante do Exército com o Jair Bolsonaro. Você viu isso daí, Uriel? Ah, eu vi sim. Não, é aquela coisa, né? É claramente o editorial do Estadão, né? Ele se coloca claramente como a favor da campanha pela terceira via e pela defesa das instituições da burguesia, o STF, TSE, etc. Uma coisa que a gente vê, né, no editorial deles é que esses adultos, na verdade, quando você vai ler a matéria, é o próprio Edson Fachin, Rodrigo Pacheco, Alexandre de Moraes e esse tal comandante do Exército, né, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que no dia do soldado, né, onde o Bolsonaro não se colocou, ele foi lá e falou que não, as Forças Armadas estão sempre prontas a cumprir a missão delegada pelos brasileiros na Carta Magna, tentando afirmar que não vai ter golpe, que não tem revolta, e que, na verdade, o Exército quer seguir a estabilidade, né? Quer defender o STF contra as ameaças do Bolsonaro. Agora, assim, por um lado, a gente já sabe que uma questão é óbvia, né? Que o STF, o TSE, o Senado, né? O Rodrigo Pacheco, enfim, são os pilares do regime golpista. O próprio Exército, né, Uriel? Que eles colocam aí como sendo... São os maiores golpistas, né? Que tem aí. O pessoal que não só já deu vários golpes de Estado na história, como sustenta o regime golpista que a gente está hoje, né? Principalmente o Exército, que o Chico bem lembrou. É justamente a Força Armada aí que se coloca à defesa em todas as medidas de, se precisar tomar o poder para conter o avanço da mobilização popular, eles vão. É nesse sentido que eles estão defendendo aí a estabilidade. Eles estão defendendo o regime golpista. Eles falam que não tem ameaça de golpe, mas é justamente o contrário. Eles estão defendendo o golpe. E as crianças, né, ao contrário desses adultos, eles colocam que é o Bolsonaro e o Lula, que ficam aí com ataques ao STF, tudo, às instituições da burguesia, como se fosse uma birra de criança, né? Um ataque a esses vampiros que estão destruindo todos os direitos da população. A gente vê não só as perseguições à liberdade de expressão, né, mas a quantidade gigantesca de leis e
medidas inconstitucionais que são aprovadas contra o povo. É normal que tenha uma rebelião contra esses setores. E, além disso, né, é engraçado, porque eles enfiam o Lula ali no meio da matéria, né, no meio do editorial, para aproveitar para falar mal do Lula, dar a intenção de que o Lula e o Bolsonaro eles são mais corruptos, eles não respondem às acusações, justamente para defender a terceira via, defender o candidato que vai ser abertamente apoiado por essas instituições. Então é um clássico momento Pig, né, como a gente pode ver. Pois é, né? Ele comenta aqui que na quarta-feira passada o ministro Edson Fachin arquivou 4 ações propostas pelo Jair Bolsonaro e pelo Diretório Nacional do PTB, com relação à prisão do Roberto Jefferson, pelo que entendi aqui, né? Porque supostamente, quer dizer, realmente, né, de fato, o STF não é um tribunal e não deveria abrir investigações próprias, né, contra figuras que de repente ele julgue necessário investigar, prender, que enfim, né, o STF aí a gente vê que age como são verdadeiros ditadores, né? Não o STF, todos os ministros do STF, né? E aí ele comenta assim: o bolsonarismo imita a tática do lulopetismo, né? Que é um negócio absurdo, porque a tese seria, como o Lula falou que ele foi perseguido pelo judiciário, os bolsonaristas estão agora falando que eles estão sendo perseguidos pelo judiciário. Então é nesse ponto que ele compara o Bolsonaro com o Lula, né? Os dois denunciam aí uma perseguição ilegal do STF e tudo mais, né? Bom, continuando aqui, companheiros, nós temos aí a questão do atentado que ocorreu em Cabul, né? E que tem impulsionado a campanha do imperialismo, né? Tem colocado aí que o imperialismo tem feito muita campanha com o que ocorreu lá. Queria ver se a Marília podia dar mais detalhes sobre esse fato. Exatamente, né? Importante falar, né, que aconteceu um atentado em Cabul agora na última semana. Foi um atentado que ocorreu pela explosão de um homem-bomba no aeroporto de Cabul e, segundo falam, ao menos 95 afegãos e 13 militares americanos foram mortos no atentado. Bem, daí a gente fica pensando, né, quem fez o atentado? A informação que a gente tem aqui foi que o Estado Islâmico, Khorasan, que é o braço afegão do Estado Islâmico, criou aí, ele foi o responsável, né, ele reivindicou o atentado ali em Cabul. Ele é um grupo religioso, né, que ele é contra, ele é rival do próprio Talibã, e finalmente eles colocam aí que foi esse grupo que realizou o atentado. Os Estados Unidos eles já se preparam aí. Ele prometeu, o Joe Biden prometeu vingança contra os autores do atentado. Começou a compartilhar informações aí da inteligência, até com o rival do Talibã. Quer dizer, aí, a gente já está vendo aí digamos assim, um terceiro inimigo, né? Um segundo inimigo, aquele inimigo que vai colocar o Talibã, que supostamente vai colocar o Talibã a favor dos Estados Unidos e tudo. E, na verdade, a gente vê aí que isso daí é uma campanha contra a própria dominação, para enfraquecer a dominação do Talibã no Afeganistão, né? Eu acho que essa é a questão essencial para a gente colocar. A gente não sabe, de fato, se foi o Estado Islâmico que fez o atentado. Ele reivindicou e tudo mais, mas não é possível ter certeza disso daí. E a gente tem que acompanhar aí os novos acontecimentos aí no Afeganistão. A gente sabe também que o Estado Islâmico ele tem uma relação meio ambígua com o imperialismo, né?
em alguns lugares o imperialismo apoia o Estado Islâmico, em outros momentos ele faz uma campanha contra, né? Então é difícil dizer o que aconteceu, né? Em alguns locais que você vai ler sobre essa questão do atentado, eles procuram, pelo menos no primeiro momento, eles procuraram fazer parecer que foi o Talibã que teria cometido esse atentado, né? É, Mas não, mas a gente está vendo aí que não é fato, nem faria muito sentido, né? O Talibã tá. exatamente isso, né? E é engraçado isso, porque, por exemplo, o, o Estado Islâmico em alguns momentos, é como o Chico falou, é um braço do imperialismo. Ele, em alguns locais, ele é apoiado pelo imperialismo e tudo. E exatamente no Afeganistão há esse atentado. E, inclusive, insinuaram que era um próprio Talibã que estava fazendo o atentado, que é estranho, porque matou um monte de afegão ali no atentado. Quer dizer, por que fazer um atentado agora? Ou por que o Estado Islâmico faria um atentado ali em Cabul, agora que foi tomado o poder no Afeganistão? Exatamente porque a gente vai comentar isso daqui, sobre a questão da repercussão da tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão. Quer dizer, todos os setores da guerra da chamada guerra jihadista, né, aquela guerra religiosa e tudo mais, todos os setores do Oriente Médio que travam essa guerra, eles se colocaram, eles foram impulsionados por essa tomada do poder. Quer dizer, agora que o Talibã tomou o poder no Afeganistão, por que não tomar o poder nos seus próprios países? E a tentativa é exatamente criar uma cisão, né, colocar um formão ali no meio dessa unificação das guerras jihadistas para tentar separar, enfraquecer essa tendência, né? Sim. Bom, vamos continuar, depois a gente vai justamente tratar desse tema, né? Queria agradecer também o super sticker do perfil Desta Vez Eu Consigo. Então faça como companheiro, mandem seu super sticker, contribuam aqui, né? Que a gente vai agradecer imensamente. É uma ajuda muito importante para o nosso canal, qualquer contribuição que puder ser feita, né? Vamos entrar agora justamente no que é o nosso tema central, que é a questão dos atos, né, do 7 de setembro. A questão do ato em São Paulo ganhou muita repercussão nessa última semana. A gente vem comentando aqui no programa todo esse problema, né? Então, primeiro aconteceu que o Dória, né, o Bolso Dória, né, mostrando aí que ele está dando uma grande ajuda para o ato bolsonarista, reservou a Paulista para os bolsonaristas, né? Então havia uma disputa quem que vai fazer quem que vai fazer o ato na Avenida Paulista e diante disso o Dória reservou a Avenida Paulista para os bolsonaristas, né? Além disso, depois o Dória, mais recentemente, proibiu, né, de uma forma totalmente inconstitucional, que a esquerda fizesse ato no dia 7 de setembro. Né? A colocação absurda dele é que não poderia ter ato de duas correntes opostas no mesmo dia, porque isso comprometeria a segurança e toda uma bobagem, uma farsa aí que o governo usa para fazer um ato verdadeiramente ditatorial, né? E diante disso, agora a gente teve a notícia de que a Frente Fora Bolsonaro, esqueci de falar, mas o ato da esquerda ficou definido que seria no Vale do Anhangabaú, né? Então ficou colocado aí o Bolsonaro resolveu que proibiria os atos da esquerda, né? E aí hoje, diante disso, a Frente Fora Bolsonaro colocou que faria o ato, manteria o ato, mesmo enfrentaria aí a proibição do Dória às manifestações da esquerda, né? Queria ver se os companheiros gostariam de comentar isso daí. A gente tem também o vídeo da colocação do companheiro Antônio Carlos na reunião da Frente Fora Bolsonaro. A gente pode passar daqui a pouquinho, não sei se já está pronto, né? Se já estiver pronto, a gente passa daqui a pouquinho. Mas queria ver se os companheiros gostariam de comentar essa questão, esse tema.
Eu acho que Pode falar, Maria. Não, eu acho que pode falar, depois a gente passa o vídeo do Toninho. era o vídeo de Toninho. Gente, aqui. Bem, eu acho que é importante a gente colocar a questão essencial do problema, né? Primeiro, a gente vê aí que com essa ação do Bolsonaro, né, do Dória, se desfaz a questão da frente ampla, né? Porque finalmente a frente ampla ela se baseava exatamente na suposta luta da direita liberal contra o Bolsonaro, mas a gente viu aí que não existe nada disso, né? Na verdade, o que existe é um apoio da direita, da burguesia liberal ao próprio Bolsonaro. É o que aconteceu aí nessa questão do ato em que pelo colocado do Dória, apenas e tão somente o Bolsonaro poderá fazer atos aqui em São Paulo. Quer dizer, é uma situação muito complicada. E nesse sentido, a gente vai ver o vídeo do Toninho e tudo mais, mas a gente tem que deixar bem claro que a gente da esquerda combativa e tudo mais, precisa ficar de olhos bem abertos e estar preparado para as capitulações da esquerda, né? Quer dizer, porque a esquerda já estava querendo acabar com os atos, manobrar os atos. Agora, com isso daí, a gente tem que ver o que vai acontecer, né? Eles falaram que vão manter os atos e tudo, mas ninguém tem certeza disso. Vamos ver o vídeo e aí a gente comenta em cima do vídeo? Pode soltar então o vídeo, produção. Temos aqui na coletiva, dada pelo movimento Fora Bolsonaro em São Paulo, que acertadamente adotou a única posição possível nesse momento, né, de acordo com a deliberação adotada ontem pela reunião das entidades, que é divulgar que o ato do dia 7 de setembro está mantido para o Vale do Anhangabaú. Trata-se agora, a grande tarefa é realizar uma intensa convocação, superar os limites, inclusive, da sabotagem realizada por muitos setores no último dia 18 de agosto. E quando a gente fala de mobilização, nós do Partido da Causa Operária entendemos que é necessário convocar nos locais de trabalho, nas escolas, nos bairros operários, realizar uma ampla panfletagem, colagem de cartazes e de maneira nenhuma, né, como foi colocado aqui acertadamente na entrevista, aceitar sequer discutir que o governo ditador João Dória, ou Bolsodória, possa decidir ou não sobre a realização dos atos. É preciso passar por cima dessa ação ditatorial. Por isso, nós do Partido da Causa Operária publicamos nota endereçada a todos os partidos e organizações nacionais, chamando uma reunião nacional para discutir esse momento da maior gravidade e a importância de realizar grandes atos. Eu queria, por último, reforçar a importância de uma questão que foi destacada ontem na reunião do movimento por várias entidades, que é a necessidade de que as grandes lideranças nacionais, particularmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, convoque as mobilizações e esteja conosco, porque nesse momento decisivo de lutar contra a ditadura de Bolsonaro e contra a ditadura de João Dória, que mais uma vez, com a decisão adotada em São Paulo, mostra que são farinha do mesmo saco e que a política do PSDB é, na realidade, fazer uma encenação, é a política da terceira via, é endosar a política do golpe, é impedir a mobilização dos trabalhadores. O que, mais uma vez, também reafirmou o acerto dos militantes da esquerda que colocaram o PSDB para correr das ruas. Quem defende a repressão ao movimento dos trabalhadores, quem é contra a manifestação, não pode participar junto com os trabalhadores e as suas organizações da luta. Vamos à luta, uma ampla e grandiosa convocação para a mobilização do dia 7 de setembro, fora a ditadura de Bolsonaro, fora a ditadura de Dória. Né? A questão do PSDB que o pessoal queria colocar na manifestação e agora está proibindo a manifestação, né? Meio engraçado isso daí. Isso daí, na verdade, é uma vitória da política do nosso partido, né? Que, claro, não só o PCO, vários setores aí da manifestação expulsaram o PSDB do ato. Isso daí deu toda uma repercussão que impediu o golpe de infiltração do PSDB, dos tucanos e dos golpistas nas manifestações.
né? E agora eles partem para esse outro tipo de investida, né? O Dória, não sei que autoridade, ele não tem autoridade para nem reservar a Paulista para os bolsonaristas, e muito menos para proibir os atos de esquerda. Ele faz isso como se ele fosse um verdadeiro ditador mesmo. É importante essa ação do Dória para esclarecer o que na verdade é o João Dória, né? O candidato da terceira via não é que ele é menos bonapartista, menos ditador do que o Bolsonaro. A tendência é que ele seja muito pior, inclusive. Ele é profissional para fazer esse tipo de coisa e ele tem uma verdadeira preocupação com os atos da esquerda, né? A gente vê todo um clima aí criado pela imprensa burguesa, até pela própria esquerda, né, de desânimo em relação aos atos. Não, Bolsonaro vai fazer um ato gigante no dia 7, enfim, como é que a gente vai combater e tudo, mas de fato a população, ela é pelo fora Bolsonaro. A gente vê, o Bolsonaro ele tem que pagar a gente para ir para os atos. Não é o esforço que a esquerda faz, né? Que é levantar, como o PCO faz, que é fazer uma campanha intensiva de financeiro, uma campanha intensiva de convocação, para de fato construir o ato da esquerda. As pessoas são dispostas a lutar pelo fora Bolsonaro e os atos da esquerda têm chance aí de serem gigantescos. Por isso que o Toninho ainda ressaltou, né, a necessidade aí da presença, da convocação do Lula, das grandes entidades como é a CUT, como é a UNE, e é exatamente assim que a gente pode ter uma saída à esquerda na situação, né? Uma coisa super necessária. Eu acho que uma outra coisa que vale comentar, né, antes de passar a bola para o pessoal, é que o Dória falou que o ato da esquerda deveria ser no dia 12, né? Nossa. Também a gente vê que pois é. Junto com o MBL, né? Junto com o MBL, querendo empurrar a gente para fazer ato com o MBL, né? Pessoalmente, eu acho que essa decisão da frente, né? A gente, como a Marília falou, né? A gente não vê o pessoal convocando, não vê o pessoal realmente se articulando para fazer o ato do dia 7. Mas essa decisão da frente mostra uma pressão gigantesca das bases. Porque se eles não fizessem isso daí, o negócio ia passar por cima deles. Exatamente. Imagina, o pessoal recua diante do Dória e do Bolsonaro. Fica muito feio. Claro, imagino que tem gente que quer boicotar o ato, né? Queriam marcar o ato pro Largo da Batata, em São Paulo. Mas esse pessoal aí tá sendo atropelado pelas bases. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva, né? Em relação ao dia 18, ficou muito claro que o pessoal fez o boicote. E a gente denunciou isso amplamente. Inclusive, o PCO dominou os atos do dia 18. E aí é aquela coisa, o pessoal sabe que se eles não forem, o PCO vai estar lá. E o PCO vai convocar. E o pessoal quer ir. Então, a gente meio que obriga aí a esquerda a se colocar nesse momento, junto com toda a ala combativa do movimento e a radicalização da população. Eu queria, né, comentar também, não comentar, mas fazer um convite, né, que nesse fim de semana a gente vai realizar, o Partido da Causa Operária, em todas as cidades, plenárias de organização do Bloco Vermelho, né? Então, aqui em São Paulo vai acontecer no domingo, às 15 horas, aqui no CCBP, no Centro Cultural Benjamin Perret, aqui onde eu estou agora, na Rua Serranos 90, né? E queria já convidar todo mundo de São Paulo a vir participar aqui. Será uma plenária aberta para organizar os blocos vermelhos, organizar a convocação para o ato, né? Eu queria também destacar que a companheira Maria Ângela Abduch mandou um superchat dizendo: bom dia, companheiros, quando poderemos ter os panfletos para usar nos mutirões, chamando para os atos vermelhos para o próximo dia 7. E é justamente isso daí que a gente vai discutir. Já tem o panfleto, né? Não sei se a gente pode entrar em contato com a companheira para poder passar os panfletos para ela, mas a gente vai discutir justamente essa questão da mobilização nesse domingo agora, aqui em São Paulo, será no CCBP aqui na Saúde, né? Então convidamos a todos para participar. Não sei se os companheiros têm local em Brasília, em Salvador, quiserem divulgar. Aqui até onde eu sei ainda não tá definido, né? Precisaria ver melhor. Mas não só em São Paulo, né? No Brasil inteiro a gente vai estar organizando essas plenárias. Basta entrar em contato com os militantes do PCO para participar. E as plenárias, né, para também reforçar aí o convite feito pelo Chico, vai ser a organização fundamental da convocação desses atos. Né, ontem o partido distribuiu milhões de cartazes e de panfletos para o Brasil inteiro. A gente ainda discute tirar mais uma leva desses cartazes, né, do suplemento do jornal Causa Operária, para ser distribuído amplamente por todo o país.
Então, os companheiros deveriam entrar em contato aí com os militantes do partido, procurar o partido nas suas reuniões, nas suas regiões, e não só participar, mas ajudar a organizar essas plenárias, que é uma etapa fundamental aí do movimento, né? A gente percebe que a sabotagem é muito grande a esse ato do dia 7. A esquerda já fez deu uma boa rasteira no movimento com o dia 18. E agora, você vê que é até difícil de encontrar onde que vão ser os atos, qual que está sendo a discussão. É um negócio, assim, uma omissão gigantesca diante da situação política. A gente vê que grande parte dessa esquerda aí burocrata, na verdade, não quer os atos. Né? Aquilo que a gente estava comentando, é uma pressão gigantesca das bases, porque o pessoal não quer se colocar aí, de fato, para o embate com o Bolsonaro, com o Dória, né? Onde eles recebem aquele... A gente sabe que tem aquela boquinha ali com o PSDB, com os golpistas. Então, pois é. Mas é muito importante que a gente se coloque para fazer esse trabalho. O PCO, os comitês de luta e todos os companheiros aí que estão dispostos a convocar o ato precisam tomar a dianteira da situação. Cada pessoa consegue facilmente levar mais 10 pessoas para o ato. Dá para convocar, chamar seus amigos, sua família, ligar de pessoa em pessoa para esses grupos de esquerda que a gente tem no WhatsApp, no Facebook, etc. E chamar todo mundo para ir para as ruas. Fazer uma campanha nas redes sociais, divulgar. A gente está nesse momento. É um momento de trabalho. Essa semana aí o pessoal deveria se dedicar muito mais do que já se dedica à luta revolucionária. A convocação das pessoas para ir para a rua, para de fato a gente ter um embate contra essa política do Dória e da direita. Essa situação, né, a gente já vem discutindo isso, mas o ato do dia 7, ele pode de fato mudar a situação política. É muito importante que os companheiros participem, tudo, para a gente não deixar os golpistas e o Bolsonaro tomar a onda das mobilizações e a gente conseguir manter aí não só a esquerda fortalecida, né, a candidatura do Lula, etc., mas a população mobilizada. Porque ano que vem a gente sabe como vai ser, né? Ano que vem já começou, né? E aí, Márcio, como é que tá a mobilização em Salvador? Como é que tá a situação? Conta pra gente. Acho que o Márcio tá travado. Acho que sim, viu? Bom, depois a gente pode ver, o Márcio pode falar pra gente melhor da situação da mobilização em Salvador. Mas, enfim, o fato é esse daí, né? Tem um companheiro aqui falando direto do Vale do Paraíba aí, né? Que ele falando sobre a questão do ato aí na região dele. Companheiro, aqui em São Paulo, nós estamos orientando todo mundo, né, a participar do ato na capital, em São Paulo. Né? Vir para São Paulo, vir para a capital e participar do ato aqui, que o ato tem que ser bastante grande, né? É o ato finalmente mais importante do país, né? Então a gente está orientando o pessoal que é do interior, caso não haja a perspectiva de um ato grande na sua cidade e tudo mais, né? Como não há na maioria delas, vir participar do ato aqui com a gente em São Paulo, capital, né? Organiza uma caravana e tudo, vem com o pessoal. Exatamente. Entre em A gente contato. tá ajudar a mobilização, né, de todas as formas. E o ato em São Paulo, a gente vê os bolsonaristas estão indo para São Paulo. Exatamente. Também. O Bolsonaro está mandando ônibus de tudo que é cidade do interior para o ato aqui. Entre em contato com os companheiros militantes de São Paulo, que a gente faz ajuda aí no transporte, organizar aí o esquema, né? Bom, companheiros, eu queria seguir em frente, falar sobre a questão a viagem do Lula pelo Nordeste, né? O Lula passou por diversos locais e tal, houve diversas declarações, mas revelou aí uma importante manobra da direita com relação às próximas eleições, né, Marília? Exatamente. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da própria viagem do Lula e tudo. Ele passou por vários locais ali no Nordeste. Ele foi direto para a Bahia, né? Que foi o primeiro ponto de encontro dele com o Nordeste. E a principal questão dele ali nessa viagem, além de fazer a campanha, foi costurar aí acordos com os outros partidos.
E a gente precisa considerar de forma bem crítica isso daí, né? Essa questão das alianças que ele costurou, porque finalmente o que aconteceu é que ele dialogou aí com adversários como o senador Estácio Gereissati e Cid Gomes, do PSDB e do PDT, no Ceará. Também falou aí com o Otto Alencar, do PSD na Bahia, e com outros representantes de partidos, como o Cacá Leão, aí do PP na Bahia. É importante falar isso daí, por quê? Porque, em grande medida, o Lula está tentando fazer acordo aí com esses setores, mas a gente tem que colocar de forma clara, como a gente já tem colocado várias vezes, que o acordo com esses setores, na verdade, não é um verdadeiro acordo, né? O que acontece é que a gente está vendo aí uma organização nacional para que o Lula não seja eleito nas eleições de 2022. No que consiste essa organização? Exatamente na coalizão de todos os setores que são lideranças locais nos estados para retirar voto do Lula. Então, por exemplo, o Tasso Gereissati, o Cid Gomes, o próprio Ciro Gomes, Cacá Leão na Bahia, vários desses supostos aliados agora do Lula são, na verdade, os principais algozes, né, os principais opositores do Lula, que tendem a tirar voto dele, como aconteceu nas eleições norte-americanas, né, nas primárias democráticas, com o Bernie Sanders. Né? O Bernie Sanders era o favorito das primárias e perdeu as eleições das primárias exatamente por essa campanha aí de colocar vários candidatos para tirar voto do próprio Bernie Sanders, enquanto colocava apenas um candidato de direita para se concentrar o voto na direita. Né? Então, quer dizer, é uma manobra que está sendo colocada aqui no Brasil também, a gente precisa ficar bem de olho nisso, e a gente já vê aí que vai se formando essa manobra nos estados. Bom, é isso aí, né? Antes, a gente vê essa situação, né, que é óbvio que a burguesia não quer o Lula presidente, não quer o Lula candidato e tudo mais, né? Queria chamar, só para a gente encerrar, a gente está chegando no finalzinho, né? Mas dá tempo de falar sobre a questão do Paquistão, lá com relação ao Talibã, com relação ao Afeganistão, Uriel. Não, com certeza, eu acho que vale colocar isso, né, brevemente, porque está acabando. A Marília já comentou aí da gigantesca revolta que está se instaurando aí nas disputas nos países do Oriente Médio, né, nos países muçulmanos contra o imperialismo. Não se trata só de uma luta religiosa, né, é uma luta de classes dos povos oprimidos contra o imperialismo, e a gente vê o mesmo acontecendo no Paquistão agora. Né, saiu uma reportagem sobre, colocando que assim, o governo do Paquistão, grupos do Paquistão sempre foram aliados do imperialismo na luta contra o Talibã, contra a Al-Qaeda e contra esses supostos terroristas, né, como o pessoal faz a campanha imperialista. Mas agora a gente vê que a revolta popular no Paquistão já está erguendo bandeira do Talibã. Ou seja, a população está tomando consciência da possibilidade de expulsar o imperialismo do Paquistão. A gente vê o mesmo acontecendo na Síria, na Palestina, né, onde os companheiros fizeram aquele ato gigantesco e mesmo reprimidos pelos israelenses estão mantendo as manifestações. Eu acho que o fundamental dessa questão é justamente isso. Tem uma onda de revoltas gigantesca se instaurando no Oriente Médio, nos países asiáticos, e que é um risco muito grande para o imperialismo, né? O próprio Financial Times colocou, como a gente estava conversando aqui antes, que o problema não foi só essa questão do Afeganistão, muito menos, né? O problema é
é uma revolta generalizada que está acontecendo contra o imperialismo nesses países, né? Que são países extremamente pobres, extremamente oprimidos, esmagados pela política imperialista, em especial a política norte-americana. É isso aí. Bom, só eu pedi para o Uriel falar rapidinho, foi rapidinho mesmo, por conta do tempo, né? Mas esse é um tema que vai se desenvolver ainda, a gente ainda vai poder falar muito dos receios aí do imperialismo com relação aos outros países que vão se colocar contra eles, né? O Márcio voltou bem a tempo de dar tchau, né, Márcio? Não sei se voltou de fato. Tá aí. Mas queria já agradecer a todos que participaram, né? Desejar um bom dia. Agradecer a contribuição de todos que mandaram superchat e falar que a reunião de pauta volta na segunda-feira às 9 horas. Bom dia aí para os companheiros que apresentaram aqui comigo hoje. Tchau, tchau e até segunda-feira. Tchau, até mais. Vamos se ver nesse fim de semana nas plenárias também. É isso Vamos aí. dar nossos esforços aí para a convocação. Vamos se aliar também ao Talibã contra o imperialismo. Valeu, gente. Até segunda-feira. Tchau.